Olá a todos, Gabriel Leão aqui falando mais uma vez. Nós iremos ministrar mais uma aula teórica no módulo de Cinemática Muscular 2 e hoje eu vou trazer os aspectos teóricos, os aspectos introdutórios até, dos exercícios terapêuticos voltados para fisioterapeutas, certo? Então, fazendo um resgate histórico, o movimento humano, os exercícios terapêuticos já possuem relatos de sua utilização no tratamento de diferentes doenças, diferentes lesões, diferentes disfunções no organismo, já em 4.000 anos antes de Cristo até meados de 400 anos depois de Cristo, levando em consideração o calendário gregoriano. E na Idade Média houve uma diminuição da prática de atividade física porque houve prioritariamente um culto à alma e nem tanto um culto ao corpo, diferentemente do período do Renascimento. Então esse período renascentista, onde se deu prioritariamente um culto à beleza e à estética. Então foi-se estimulado bastante a prática de exercício físico, mas não só como um objetivo terapêutico, mas como um objetivo de melhora da aparência física dada à época. Já nos anos de entre 1780 a 1850, realmente houve um entendimento da cinesioterapia, dos exercícios terapêuticos voltado para o processo de reabilitação em pacientes que tinham condições musculoesqueléticas, cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, enfim, independente da lesão, e da ginástica propriamente dita, que seria os exercícios físicos feitos por pessoas assintomáticas, para pacientes, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, com o objetivo de melhorar a capacidade funcional, com o objetivo de prevenir lesões. Na época não sentia muitas informações do porquê estávamos fazendo exercício, mas a gente já tinha essas duas grandes diferenças. Mas também é importante destacar, por mais de toda a catástrofe que seja as guerras mundiais, qualquer guerra, para se falar a verdade, mas a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial teve uma ascensão muito grande dos exercícios terapêuticos no processo de reabilitação dos enfermos, dos politraumatizados, das pessoas com amputações, das pessoas com alguma condição clínica em saúde, vinda por causa dessas guerras. Então nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial sempre foram pontos de bastante ascensão do processo de reabilitação, por mais que a fisioterapia não existisse, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, mas o entendimento do processo de reabilitação teve um salto muito grande, inclusive os exercícios terapêuticos e tecnologias voltadas para a saúde também. Dentro do conceito que a gente tem de intervenções terapêuticas, e aqui eu recomendo vocês estudarem no capítulo do livro de exercícios terapêuticos da Kisner e Kolbe, que o nome do livro já é Exercícios Terapêuticos, é muito interessante. Então, os exercícios terapêuticos, eles são destinados não só para aquelas pessoas com condições musculoesqueléticas, não só para aquelas pessoas com alguma lesão esportiva, por exemplo. Hoje, se a gente for ler as principais evidências científicas, os principais artigos científicos falando sobre o tratamento de diferentes lesões, diferentes disfunções, diferentes doenças, seja no âmbito da musculoesquelética, cardiovascular, respiratória, pediatria, urogineco, neurologia, o que você imaginar, as melhores evidências disponíveis estão voltadas para prática, prescrição de exercícios físicos, exercícios terapêuticos, obviamente direcionados à necessidade de cada paciente. E esses exercícios físicos, eles são descritos até não só como um tratamento de diferentes doenças, mas também como a prevenção de diferentes tipos de câncer que o paciente pode ter, que são prevenidos com a prática de atividade física. Então, na hora que a gente fala de intervenções com exercícios terapêuticos, a gente fala não só no tratamento, levando em consideração a doença, o distúrbio, a condição do paciente ou alguma anormalidade que o paciente tenha, mas a gente fala também dos comprometimentos que o paciente tenha, que independente do sistema que seja cometido, os exercícios terapêuticos, existem prescrições voltadas para exercícios indicadas para diferentes condições clínicas no organismo, certo? O exercício físico, ele é voltado para isso, ele é voltado para a melhora da dor, para a melhora das limitações funcionais. Os exercícios físicos não são relacionados só com a melhora de força, melhora de mobilidade, melhora de flexibilidade, por exemplo, enfim. Ele é relatado também com melhoras e aspectos psicológicos, certo? Melhor enfrentamento do paciente na condição clínica, melhora de ansiedade, melhora de depressão. Então não tem só um aspecto musculoesquelético, não tem só um aspecto
periférico, vamos falar assim, que seja um sistema cardiopulmonar, que seja um sistema musculoesquelético, mas tem um comprometimento também na saúde mental, tem uma intervenção também na saúde mental dos nossos pacientes, o que é muito interessante quando falamos principalmente de pacientes com condições clínicas em saúde crônica, pacientes que já passam muito tempo sofrendo com alguma condição crônica, e a gente sabe que a cronicidade dessas condições clínicas, independente de qual seja ela, acaba tendo uma influência no aspecto comportamental, no aspecto psicológico do paciente. Então o exercício físico também é importante para isso. E claro, tem o tratamento também voltado para a incapacidade de cada paciente. O exercício físico é capaz de, além de melhorar uma flexão e extensão do ombro, além de melhorar uma mobilidade da coluna, que a gente pensa nos aspectos próprios de cada paciente, nós melhoramos a inserção do paciente dentro da sociedade com prática de atividade física. Então nós ensinamos para o nosso paciente com exercício físico, por exemplo, a ele vencer obstáculos que sejam simples obstáculos como subir e descer escada, no paciente que teve um problema de membros inferiores, o paciente caminhar, por exemplo, no paciente que teve um traumatismo, um hack medular, ali que não foi uma secção transversa, o paciente que teve um AVC, por exemplo, e ele está acamado, a gente ensina o paciente a mudar de decúbito, a sentar, a levantar, a caminhar com um andador, com uma muleta, até caminhar de forma independente. Então tudo isso são intervenções voltadas com exercícios físicos que não pensam meramente naquela estrutura, mas sim como um vínculo social como um todo do nosso paciente. As limitações funcionais, a participação do paciente na sociedade, a gente consegue isso com prescrição de exercícios físicos, certo? E também, como eu falei, voltado para a prevenção de fatores de risco. Então a gente sabe que exercícios físicos, eles vão prevenir lesões musculoesqueléticas, vão prevenir o paciente sofrer um AVC, vão prevenir o paciente ter um infarto do miocárdio, vão prevenir o paciente ter doenças respiratórias com a prática de atividade física, com a prática de exercício físico bem prescrito. Então, hoje em dia eu acredito que o centro da atuação do fisioterapeuta está na adequada prescrição de exercício físico para determinados perfis de pacientes. E o que define o exercício terapêutico? Ele pode ser definido como o uso apropriado dos movimentos do corpo com finalidade de tratamento. Implicam, portanto, numa sistematização científica desses movimentos para uso terapêutico e no conhecimento profundo do sistema musculoesquelético. E não só do sistema musculoesquelético hoje em dia. A gente precisa ter um conhecimento profundo do sistema cardiovascular, do sistema respiratório e do sistema neurológico também para a prescrição adequada dos exercícios terapêuticos. Porque o exercício não vai gerar uma sobrecarga e uma adaptação só no sistema musculoesquelético. Ele vai gerar adaptações no sistema cardiovascular, respiratório e neurológico também. Nós precisamos entender quais os tipos de exercício vão influenciar cada sistema para que nós possamos prescrever a conduta adequada dependendo da condição clínica do paciente. Aqui talvez não seja o momento, a gente está falando das partes introdutórias, mas nos módulos de fisioterapia esportiva, nos módulos de cardiovascular, de pneumo, vocês vão se aprofundar sobre a prescrição de exercícios para determinado perfil de paciente. Os objetivos dos exercícios terapêuticos são tratar e prevenir comprometimentos relacionados à saúde, melhorar, restaurar e potencializar a função física do nosso paciente, prevenir ou reduzir fatores de risco ligados à saúde, seja aquelas lesões que eu já falei para vocês, e otimizar o estado geral de saúde do nosso paciente, preparo físico, bem-estar, capacidade funcional e qualidade de vida do nosso paciente. Esses são os objetivos do exercício terapêutico. E nós temos os tipos de exercícios. Por exemplo, vocês já tiveram a aula de exercícios de alongamento. Ali é uma modalidade de exercício terapêutico. A gente vai passar aqui por algumas para vocês entenderem qual a magnitude das possibilidades. Então, de forma mais básica, nós temos os exercícios passivos, que é um movimento realizado dentro da amplitude máxima de movimento livre para um segmento, que é produzido inteiramente por uma força externa. Não há contração muscular voluntária. São aqueles exercícios que são executados por força da intervenção de quem trata o paciente, já que o mesmo não pode, por si mesmo, realizá-los. Então, os exercícios passivos são feitos dentro de uma amplitude máxima de movimento. Então, não são exercícios de alongamento. Então, se o paciente tem uma flexão de cotovelo só até 90 graus, esses exercícios passivos vão fazer uma flexão de cotovelo de forma passiva, sem contração do paciente, mas só até 90 graus de flexão do ombro, certo? Ou flexão do cotovelo, que seja.
Então, assim que nós precisamos entender os exercícios passivos. O paciente não vai fazer força nenhuma, toda força vem externa, seja pelo fisioterapeuta ou por algum dispositivo, e a gente mantém a amplitude de movimento máxima permitida pelo paciente, ou seja, permitido por aquela estrutura. Eu não vou fazer alongamento, eu não vou ganhar amplitude de movimento. Isso que vai configurar os exercícios passivos. Aí vocês devem pensar, poxa Gabriel, mas em que perfil de pacientes eu vou pensar em fazer um exercício passivo? Pacientes acamados, pacientes restritos no leito que não podem fazer movimentos, pacientes que estão em estado de coma, em unidade de terapia intensiva, onde não são responsivos, pacientes que devido a alguma lesão importante, por exemplo, pacientes com traumatismos raquimedulares que perderam os movimentos de membros superiores ou membros inferiores, e você precisa manter estratégias, realizar estratégias para manutenção da amplitude de movimento, lubrificação articular. Então você faz os exercícios passivos nesses pacientes que não conseguem ter contração ativa. Já os exercícios ativos são movimentos dentro da amplitude de movimento livre para um segmento. Mais uma vez, a gente aqui não ganha amplitude de movimento, certo? É dentro de uma amplitude de movimento livre, que é produzido por uma contração ativa dos músculos que cruzam essa articulação. São ativos quando o paciente executa um movimento completo sem ajuda. Então, não tem nenhum dispositivo externo e não tem a força da mão do fisioterapeuta ajudando nesse movimento. O paciente, por contração muscular voluntária, ele consegue fazer o movimento em toda a sua amplitude. Esse seria um exercício ativo. Já os exercícios assistidos, ele vai ser intermediário entre os exercícios passivos e os exercícios ativos. Os exercícios assistidos é um tipo de amplitude de movimento ativa na qual a assistência é feita por uma força externa, manual ou mecânica, porque os músculos que iniciaram o movimento precisam de assistência para completá-lo. São ativos assistidos quando o paciente pode realizá-los, mas somente com a ajuda de quem o assiste, de dispositivos mecânicos ou na água. A hidroterapia é uma forma de exercício resistido, quer dizer, ela também pode ser uma forma de exercício resistido, mas pode também ser uma forma de exercício assistido também, pois não tem força suficiente para executá-los de outra forma. Então, o paciente até tem uma contração muscular que inicia o movimento, mas ele não consegue terminar o movimento em toda a sua plenitude. Então, você tem a mão do fisioterapeuta, você tem um dispositivo externo ajudando o movimento. Então, tanto tem contração muscular, quanto tem auxílio de uma força externa, que normalmente é a mão do fisioterapeuta. E já os exercícios resistidos é uma forma de exercício ativo na qual uma contração muscular é resistida por uma força externa. A força externa pode ser aplicada manualmente ou mecanicamente. Agora, já nos exercícios resistidos, os pacientes conseguem fazer por contração muscular um exercício, um movimento em toda a sua amplitude de movimento permitida, ou seja, um exercício ativo, mas a força externa, que seja de um dispositivo, que seja de um peso, um halteres, alguma coisa assim, ou a mão do fisioterapeuta, ao invés de ajudar, vai dificultar, vai aplicar uma força externa resistindo a essa contração do paciente. Aqui eu vou conseguir trabalhar exercícios de fortalecimento. Então eu só vou conseguir trabalhar efetivamente fortalecimento muscular quando eu estou falando em exercícios resistidos, porque a força externa não mais está ajudando o paciente. A força externa está dificultando o movimento, colocando uma carga extra além do peso da gravidade e o peso do membro do paciente, seja para abdução do quadril, extensão do quadril, abdução do ombro, rotação externa, enfim. Qualquer tipo de movimento você consegue, quando o paciente tem uma contração muscular ótima e essa contração muscular consegue fazer um movimento em toda a amplitude de movimento permitida desse determinado segmento, a gente aplica uma resistência externa. Então, além de vencer o peso da gravidade e o peso do membro, ele tem que vencer essa força externa aplicada mecanicamente ou manualmente pelo fisioterapeuta. Existem várias e várias outras modalidades de exercício. Essa parte que a gente falou de exercícios passivos, assistidos, ativos e resistidos, é a introdução da introdução. É o início onde a gente começa a discutir. Mas, claro, pensando na função física, na capacidade funcional, na participação do paciente na sociedade de uma forma geral, a gente precisa melhorar várias valências físicas do nosso paciente através de modalidades diferentes de exercícios, certo? Então nós temos exercícios de reeducação muscular, de resistência, de coordenação, exercícios de relaxamento muscular,
e relaxamento central também, exercícios posturais, de condicionamento, de estiramento barra alongamento, mas vamos ficar com o termo alongamento, exercícios respiratórios, exercícios pliométricos. Então aqui, ó, só para vocês pensarem, quando a gente fala de uma função física, de uma capacidade funcional do nosso paciente, nós temos que ter várias qualidades do nosso paciente, certo? Aqui eu não vou repetir, que eu acabei de falar várias delas. Então nós precisamos que o paciente, além de ter força muscular, ele tenha resistência. Então de repente ele consegue ter uma boa força de membros inferiores, mas ele não consegue caminhar 50 metros. Então quando ele vai fazer as compras, quando ele vai passear com os netos, com os filhos, não consegue, certo? O paciente até tem força de membro superior, mas quando ele vai fazer atividades laborais, com os membros superiores, rapidamente cansa, fadiga e acaba gerando sintomatologia. O paciente até tem força, consegue caminhar, mas ele não tem equilíbrio. Então, por exemplo, pacientes idosos que passaram por algum comprometimento neurológico, isso precisa ser trabalhado. Eu preciso trabalhar a força muscular nesse paciente, eu preciso trabalhar o endurance desse paciente, a resistência cardiopulmonar desse paciente, para que ele não fadigue, mas de repente há um risco de levar uma queda, porque ele não tem equilíbrio. E eu preciso trabalhar exercícios que vão melhorar o equilíbrio do meu paciente. Então, são vários fatores que nós precisamos entender quais são as disfunções do meu paciente para conseguir prescrever adequadamente os exercícios naquele momento. Sabendo que com a progressão, com a evolução clínica do paciente, aquele exercício que eu fazia de um fortalecimento de um grupo muscular isolado, ele já vai se tornar obsoleto. Eu preciso trabalhar exercícios mais gerais, mais globais, que vai se tornar obsoleto com a evolução, que eu vou precisar trabalhar em ambientes externos, eu vou precisar colocar para ele vencer obstáculos como subir dessa escada, mudar de direção, trabalhar atividades que vão acabar precisando que ele tenha um bom equilíbrio. Então, a gente vai progredindo os exercícios dentro dessa linha de raciocínio. E aqui passando o que significa cada tipo desses exercícios principais, exercícios de reeducação muscular são exercícios que ajudam o músculo ou um grupo muscular a reaprender a sua função normal. Por exemplo, muito comum em pacientes que têm dor crônica, muito comum em pacientes que passam por um trauma agudo, pacientes que passam por cirurgia. Na hora que passa, por exemplo, vamos dar um exemplo de cirurgia, o paciente vai ter uma hipotrofia muscular muito grande pós-operatório, principalmente se for uma cirurgia em nível articular. A musculatura vai ficar totalmente inibida, de forma que ela não consegue nem contrair. Então a gente vai ensinar o nosso paciente, dando informações neurais, melhorando esse input neural entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, para que o paciente consiga retornar à contração muscular. Então são exercícios de reeducação muscular. Exercícios de resistência à fadiga, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, de repente o paciente tem até força, mas ele fadiga precocemente, fadiga muito rápido. Ele não consegue exercer suas atividades. Então são exercícios para aumentar a resistência, realizado manualmente ou com aparelhos, a fim de aumentar a força de um músculo, grupo muscular ou estruturas de sustentação ao redor de uma articulação. Normalmente são exercícios de baixa resistência, certo? E repetitivos, para aumentar a resistência muscular. Então, por exemplo, não adianta você botar muita carga. Você vai trabalhar com cargas mais baixas, mas um volume muito alto. Então vai ser uma duração de exercício muito grande. Por exemplo, caminhadas. Caminhadas são exercícios que, por mais que ativem, por mais que fortaleçam a musculatura, eles aumentam principalmente a resistência à fadiga, como a corrida, como o ciclismo. Então tem várias modalidades de exercícios que você pode prescrever para o seu paciente que vão melhorar a resistência à fadiga. Exercício de equilíbrio, que é a capacidade do sistema neuromuscular de manter um segmento corporal em uma posição estacionária ou de controlar uma base estável durante um movimento sobreposto. Então exercício de equilíbrio nada mais é do que o paciente vai ter que ter a capacidade de manter o centro de massa dele sem deslocar, sem levar quedas. Isso pode ser de forma estática, ele parado, manter um bom equilíbrio, por mais que isso seja muito simples para nós, em vários pacientes isso é muito, muito difícil, principalmente aqueles pacientes com condições neurológicas. E além do equilíbrio estático, a gente tem que pensar no equilíbrio dinâmico. Pode ser que parado, com base larga, por exemplo, com as pernas abertas, ele tem um bom equilíbrio. Mas na hora que eu junto um pé no outro, eu diminuo a base de sustentação, o paciente tem desequilíbrio. Na hora que eu boto em apoio unipodal, pode ser que ele tenha desequilíbrio. Então essa capacidade que ele tem de manter o equilíbrio ou não depende muito do que a base mais larga dá mais equilíbrio, base mais estreita dá menos equilíbrio. Então é uma forma que eu posso progredir. E outra coisa é um equilíbrio dinâmico. O paciente pode ter um equilíbrio estático legal, mas na hora que eu caminho, na hora que eu faço movimentos de giro, mudança de direção, subo e desço um degrau, alguma coisa do gênero, o paciente pode ter desequilíbrio. E a gente tem que treinar isso. Tanto equilíbrio estático
muito equilíbrio dinâmico. Exercícios de coordenação são exercícios destinados a melhorar a precisão dos movimentos musculares, isto é, a utilização do músculo adequado, no momento apropriado e com a quantidade exata de força muscular. Também muito recomendado em pacientes com comprometimentos neurológicos. Nós precisamos garantir que o paciente contraia a musculatura de uma maneira efetiva para a função necessária. Então, se ele precisa levar um copo, por exemplo, ele precisa levar um copo à boca para beber água, ele precisa coordenar esse movimento que, por mais simples que seja, um paciente com comprometimento de plexo braquial, um paciente com comprometimento do sistema nervoso central na área cortical motora, vai ter dificuldade. E isso precisa ser treinado. E então a gente precisa treinar essa especificidade desse exercício, não é só fortalecer bíceps braquial, fortalecer punho, essas coisas que ele vai conseguir levar o copo à boca. Não, a gente precisa trabalhar a estratégia de melhorar a coordenação do nosso paciente para que ele consiga fazer essas atividades fins. Exercícios de relaxamento são exercícios para propiciar alívio em contrações musculares prolongadas, ensinar o paciente a perceber as tensões musculares e controlá-las e inibi-las. Então a gente tem vários exercícios, o próprio yoga, ou yoga, como queiram chamar, são exercícios de relaxamento muscular, né? Tem exercícios voltados para relaxamento, nem tanto, mas dentro do yoga tem exercícios para relaxamento muscular, exercícios respiratórios de relaxamento muscular a gente faz bastante, dependendo do perfil do paciente. Então, nós podemos utilizar exercícios de relaxamento com contrações isométricas, o próprio manter relaxar que eu já ensinei para vocês, podem ser utilizados para relaxar a musculatura. Exercícios de mobilização de tecidos moles, a gente faz liberação miofascial, também podem ser feitos para relaxamento muscular. Exercícios de flexibilidade, a gente já falou, são exercícios para restabelecer a amplitude normal dos movimentos, utilizando-se métodos quando da perda da elasticidade dos tecidos moles resultou em limitação das articulações, ou seja, exercício de alongamento. A gente mostrou várias formas de avaliar a flexibilidade muscular, certo? E a gente tem agora os exercícios de flexibilidade, os exercícios de alongamento para melhorar essa amplitude de movimento. Exercícios respiratórios são práticas de exercícios respiratórios utilizados para corrigir e reduzir deficiências respiratórias e para melhorar a estabilidade postural do tronco, certo? Então, os exercícios respiratórios são principalmente feitos naqueles pacientes, por exemplo, que têm problema de expansibilidade torácica, pacientes que tiveram atelectasias, vocês vão ver isso aí, pacientes com pneumonia, melhorar a função respiratória no paciente que está com insuficiência respiratória que seja aguda, paciente que está com uma DPOC, que seja um enfisema, uma bronquite crônica. Então nós temos vários tipos, exercícios também respiratórios, até de remoção de secreção, nós podemos fazer isso, são todos voltados para exercícios respiratórios. Exercícios posturais são exercícios destinados a manter a relação adequada entre as diversas partes do corpo. Então, por exemplo, se encaixam aqui os exercícios dentro da RPG, de Reeducação Postural Global. Os próprios exercícios de Pilates também ajudam a melhorar a postura. Nós temos exercícios, por exemplo, o paciente tem a cabeça muito interiorizada, uma hipercifose torácica, ombro anteriorizado e enrolado para frente. Nós temos exercícios que nós podemos corrigir essa postura do paciente para que ele consiga manter uma melhor postura e consiga fazer suas atividades diárias, laborais, esportivas com o menor dispêndio energético possível. Porque na hora que a gente tem posturas inadequadas, a gente tem sobrecargas articulares e musculares que aumentam o dispêndio energético do paciente. Então a gente tem que fazer essas correções posturais quando necessárias. E nós temos aqui, por fim, os treinos pliométricos. Esses treinos pliométricos a gente vai ver de uma forma mais aprofundada no módulo de fisioterapia esportiva, certo? Mas rapidamente, são movimentos rápidos e vigorosos, ativando o ciclo alongar e encurtar para aumentar a potência muscular, ou seja, a passagem do trabalho muscular excêntrico para o concêntrico. O objetivo principal do treinamento pliométrico é elevar a estabilidade do sistema nervoso para melhorar a capacidade reativa do sistema neuromuscular. Os exercícios pliométricos, eles são feitos apenas no perfil de pessoas mais jovens e fisicamente ativas, que querem voltar a esportes de alta demanda. Por quê? Porque eles muitas vezes envolvem saltos, movimentos altamente vigorosos, com alta velocidade e muita potência. Então eu preciso, porque eu salto, porque na fase de aterrissagem do salto eu tenho uma contração excêntrica, essa contração excêntrica vai ter uma energia elástica em potencial, certo? Armazenada.
e vou ter a ativação do fuso neuromuscular. Vocês vão lembrar que o fuso neuromuscular, na aula que eu falei de alongamento, ele é ativado na mudança do comprimento, a mudança brusca do comprimento do músculo. Então, no exercício pliométrico, nessa fase excêntrica, eu tenho uma alta energia elástica armazenada, certo? Por tensionamento de tendão e tecido miofascial, e tenho uma alteração do comprimento do músculo de forma muito abrupta, isso tem ativação de fuso neuromuscular. E eu rapidamente, num processo mais rápido possível, eu saio dessa fase excêntrica e vou para uma fase concêntrica, ou seja, uma fase de muita potência, onde eu vou utilizar essa energia armazenada elástica e vou utilizar a ativação de fusos neuromusculares para conseguir potencializar o meu fortalecimento, a minha potência, o meu trabalho muscular, certo? E normalmente você consegue isso em membros inferiores em atividades de saltos bem vigorosos. Não é o objetivo-alvo, a gente nem vai ter aula prática disso agora nesse momento. Mas deixem mais para frente. Mas como a gente está falando sobre introdução de exercícios terapêuticos, é importante vocês saberem que esse tipo de exercício existe. A prescrição dos exercícios terapêuticos hoje o grande tópico que nós temos na fisioterapia é a prescrição adequada de exercícios terapêuticos. Primeiro, deve ser uma recomendação sistemática, individualizada. Sistemática por quê? Porque a gente tem que contemplar vários aspectos do nosso paciente e ele tem que ser específico, tem que ser centrado para cada paciente. Para a prescrição de exercícios terapêuticos, vocês têm que entender que deve incluir informações a respeito do tipo de exercício. Todos aqueles exercícios que eu mostrei para vocês, tem que pensar no tipo, o modo que ele vai ser realizado, a intensidade, o número de repetições, o número de séries, o tempo de repouso que você vai dar para o seu paciente, a duração desses exercícios e a frequência, quantas vezes ele vai fazer por dia, por semana, por mês. Então a gente tem que pensar em toda essa dose que nós iremos aplicar de exercício para o nosso paciente. E aqui é uma dica muito boa, que aqui foi extraída lá do livro da Kisner e Kolbe, que fala sobre exercício. Escolha um ambiente sem distrações para ensinar os exercícios. Muitas vezes os pacientes não sabem, nunca realizaram exercício, ou quando realizaram de maneira totalmente inadequada. Então, escolha um ambiente sem distrações para ensinar os exercícios. Demonstre a execução apropriada de um exercício, movimentos seguros versus perigosos, corretos versus incorretos. Então, faça o paciente imitar seus movimentos. Então, você ensina o que é correto, o que é seguro, mas mostra para ele também o que seria totalmente incorreto, para ele não fazer, o que seria inseguro para o nosso paciente, o que seria perigoso, para ele também não fazer, porque ele pode pensar, eu vou fazer desse jeito, porque desse jeito de repente eu acabo potencializando mais o exercício. A gente não sabe como o paciente vai se comportar. Então você já fala, tem que ser desse jeito, assim é seguro, assim é tranquilo, se você fizer desse jeito é perigoso. Se for apropriado ou praticável, conduza inicialmente o paciente pelo movimento desejado, se você conseguir acompanhar o paciente. Use instruções verbais e escritas claras e concisas para o seu paciente, para você conseguir ensinar para que ele tenha um entendimento adequado. Complemente as instruções escritas para um programa de exercícios domiciliares, com ilustrações, esquemas do exercício. Então é muito importante a gente não fazer com que o paciente só faça exercício na clínica, no consultório. É importante que ele dê continuidade na terapêutica em casa, que ele faça esses exercícios em casa. Faça o paciente demonstrar um exercício enquanto você o supervisiona e providencia um feedback. Então, de repente, você passou os exercícios, ensinou, ele fez os exercícios na clínica, no consultório, você mandou ele fazer alguns exercícios em casa, que não obrigatoriamente precisam ser todos, e depois, quando ele retorna, por exemplo, que é só um formato aqui fictício que pode ocorrer na prática clínica, você pede ao paciente aí, fez os exercícios em casa? O paciente, fiz. Pois demonstre para mim como é que você estava fazendo, para você ver se o paciente já estava fazendo correto, porque muitas vezes ele não está fazendo correto, aí você vai dar as dicas, vai dar o feedback, beleza, continue assim, tá ótimo, talvez corrija um pouquinho isso aqui, melhore a amplitude dessa forma, coloque esse peso aqui, essa carga dessa forma, então você vai sempre adequando e adaptando o exercício para cada paciente, né? E evoluindo também. Dê um feedback específico relacionado com a ação e não um feedback geral, não descritivo. Por exemplo, explique por que o exercício foi feito correta ou incorretamente. Okay? É importante o paciente ter ciência disso, porque ele adere mais quando você explica o porquê tem que corrigir, o porquê não pode fazer daquela forma, o paciente acaba aderindo mais ao exercício, porque isso ele entende que aquilo é perigoso. Ensine pequenas partes do programa de exercício de cada vez para dar tempo ao paciente de praticar e aprender os componentes do programa inteiro ao longo de várias consultas. Então não adianta você pegar um paciente,
sedentário, que nunca fez exercício físico, e mandar ele fazer 15 exercícios diferentes de uma vez, não adianta, ele não vai aderir, ele vai ter dificuldade, de repente alguns ele vai até sentir desconforto, dor. Então é interessante você pensar em algum grupo de exercícios, que sejam 3, 4 exercícios, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que são altamente necessários o paciente fazer, e estimula esses exercícios. Na hora que ele estiver fazendo muito bem feito esses exercícios, aí você pensa em adicionar mais 1, 2, 3 exercícios que seja. Então, você vai adicionando gradualmente os exercícios a partir do momento que o paciente vai melhorando o entendimento e a qualidade do movimento na prática dos exercícios. Então, é importante sempre você começar com aqueles que são primordiais, que são essenciais para o seu paciente, para depois você ir evoluindo em exercícios cada vez mais complexos e até um maior número de exercícios. Mas não faça nunca assim, vou mandar 8 exercícios para o meu paciente que ele precisa fazer. Tá bom, eu entendo até que ele precisa fazer, mas ele não vai aderir. Se você começar dessa forma, ele não vai aderir ao tratamento. Aí você não vai conseguir o sucesso terapêutico. Aí, como eu falei para vocês, dentro dessa prescrição a gente tem que pensar nas variabilidades, na evolução. O exercício físico não é só falar o que é que ele precisa fazer nesse dado momento. O exercício físico me fala, além da prescrição, sobre a progressão. Porque se eu não tiver progressão, eu não tenho adaptação nos sistemas musculoesqueléticos, cardiovasculares, sistema respiratório, sistema neurológico, não tenho adaptação e isso não caracteriza um exercício, propriamente dito. Então a gente tem que pensar em atividades, por exemplo, um corpo estável e evoluindo para transporte do corpo, em atividades fechadas e atividades abertas. O que seria isso? Corpo estável e atividades fechadas é o paciente, por exemplo, numa cadeira extensora. O paciente, por exemplo, com uma TheraBand fazendo exercício de manguito. O paciente sentado, levantando e sentando numa cadeira, fazendo exercício de glúteo para membros inferiores como um todo. Por quê? Porque você tem um ambiente fechado, que é o consultório, uma clínica, você tem uma atividade que o corpo está estável, certo? E na outra ponta nós temos o transporte do corpo, ou seja, ele tem que estar em pé, tem que estar correndo, tem que estar mudando de direção, tem que estar vencendo obstáculos que sejam dentro do consultório, podem ser até obstáculos externos também, e ele tem que ter variabilidade dessas atividades, certo? Então ele tem que ter variabilidade. Como é que seria isso? Então, esse exemplo que eu acabei de passar para vocês. Então, não é só andar numa linha reta, não é só andar de lado, por mais que seja num ambiente aberto, certo? Ele tem obstáculos que precisa vencer, então ele tem variabilidade de demandas necessárias que ele precisa se adaptar, que ele precisa manter estabilidade, que ele precisa ter força para vencer, que ele precisa ter força para subir, para descer, tá ok? Que ele precisa ter um bom controle neuromuscular, uma boa ativação muscular, então ele precisa recrutar os grupos musculares de maneira adequada. Então tudo isso vem no treino, nessa evolução do treino, de atividades bem mais simples até atividades mais complexas. E nisso você vai evoluindo gradativamente o seu paciente, beleza? Então, num extremo nós temos, por exemplo, o paciente dentro do consultório, sentado com a TheraBand fazendo fortalecimento dos rotadores internos. E no outro extremo, nós temos o paciente, por exemplo, ele manipulando objetos, colocando objetos em cima de uma prateleira, pegando objetos pesados, carregando esses objetos pesados para um outro local e tudo. Ou seja, eu estou trabalhando o ombro do meu paciente, mas em atividades mais funcionais, atividades em que ele está se movimentando, em que ele está movimentando o membro, não em planos específicos, mas num plano tridimensional que acaba sendo a realidade do dia a dia do paciente. Então nós sempre temos que pensar nisso, das maneiras mais simples até as maneiras mais complexas dentro do processo de reabilitação do meu paciente. Então os objetivos terapêuticos com a prescrição de exercícios, que sejam cinesioterapia, o termo não importa, cinesioterapia, exercícios terapêuticos, vai ser dos mais diversos possíveis, depende da sua capacidade de avaliação da necessidade de cada paciente. Mas vai ser aumentar a força muscular, aumentar a amplitude de movimento, aumentar o equilíbrio, aumentar a propriocepção, aumentar a estabilidade, diminuir dor, diminuir edema, exercícios conseguem diminuir dor e edema, aumentar a flexibilidade, aumentar a resistência muscular, aumentar a coordenação, normalizar tônus, pacientes com hipotonia ou hipertonia, reeducar a postura, reeducar a marcha e etc. Então, várias as disfunções que o paciente pode apresentar, isso vai ser corrigido com a prática de exercícios físicos, com a prescrição de exercícios terapêuticos, sejam eles de mobilidade, sejam eles de força, sejam eles de alongamento, aí depende de cada um. Beleza, pessoal? Então a gente vai discutir um pouco mais no fórum para vocês tirarem as dúvidas de vocês.